irmã, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o programa De Boa com Lupax, seu programa aqui do Grupo Lupax Business Digital. E esse grupo, claro, tem então a perspectiva de trazer para você uma reflexão hoje nesse programa, de forma muito especial. Como é que nós podemos então tratar nossos traumas emocionais e tornar a nossa família, as nossas escolas, que são conglomerados de família, num lugar muito melhor do que nós temos na atualidade. Eu costumo dizer que estamos adoecidos. Quando é que vamos parar para, de fato, tratar essa realidade? Então eu quero te convidar, a você que está aqui agora, você que vai passar depois, a refletir comigo e a pensar comigo essa realidade. Nós estamos doentes. Ou seja, estamos doentes pessoalmente, nossas famílias estão adoecidas em suas emoções, nossas escolas, por consequência, com famílias adoecidas e tornando esse lugar cada vez mais adoecidos, porque o professor se adoece, o funcionário se adoece, e por consequência de tudo isso, vai desembocar também numa sociedade adoecida. Você concorda com isso? Se você concorda ou não concorda, já coloca aqui também nos comentários e eu vou te convidar. Claro, se você está vendo aqui agora esse material através do Instagram, você vai pegar esse material e vai compartilhar, mandar um aviãozinho, vai curtir e, claro, levar para mais pessoas essa reflexão. E se você está vendo esse vídeo agora, esse material agora, esse conteúdo aqui do Grupo Lupax no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube, Lupax, Grupo Lupax Business, eu quero te convidar a comentar, compartilhar e, claro, a se inscrever e a convidar mais pessoas para se inscrever, pois estamos na nossa campanha de alcançar 1000 inscritos, beleza? Então vamos lá, nós estamos sendo acompanhados pela canção Cura Senhor Onde Dói, interpretada aí por Eliana. E essa música ela fala muito do que nós vamos falar aqui hoje. Existem coisas, existem doenças que estão lá onde nós muitas vezes não enxergamos. E a gente precisa pedir com certeza a bênção do Deus Todo-Poderoso para nos ajudar a dar passos em direção a isso. Eu sou o diácono Luciano Almeida, CEO, CVO do Grupo Lupax Business Digital, idealizador dessa estrutura aqui no digital, que com certeza quer te servir da melhor forma aqui nesse espaço. Mas vamos lá para a nossa discussão de hoje. Deixa eu baixar aqui então o nosso BG, e vamos iniciar o nosso diálogo de hoje. Vou deixar aqui bem baixinho e a gente vai conversar. Como eu dizia, estamos adoecidos. O que vamos fazer? E aqui eu quero que você venha comigo nessa reflexão. Todos nós viemos de uma família. E segundo os estudiosos, na atualidade, ou nós entendemos que esse lugar nos marcou profundamente, do 0 aos 12 anos, ou seja, e ainda tem estudiosos que vão dizer o seguinte, precisamos lembrar que nós somos impactados ou recebemos, todas as cargas emocionais da nossa família, até mesmo desde o momento da nossa concepção. E claro, trazendo aqui esse conteúdo para que você perceba o seguinte, como é que está a sua história? Como é que você está com a sua história? Luciano, como é que você está, digamos assim, harmonizado com o seu passado? Quantos de nós aqui não tiveram a presença da mãe o tempo todo? Quantos de nós aqui não tivemos a presença do nosso pai? Quantos de nós aqui fomos rejeitados por nossas mães desde o ventre materno? Quantos de nós fomos rejeitados desde o ventre materno por nossos pais? E tudo isso, segundo os estudiosos, tem reflexo no que nós estamos vivendo no nosso agora. Sim, tudo que você está vivendo agora tem a ver com tudo aqui, toda a carga emocional, todas as crenças, tudo aquilo que você recebeu na sua história com a sua família. E a pergunta é, do 0 aos 12 anos, como é que foi essa sua realidade? Você precisa então, dentro dessa realidade, ter a capacidade de enxergar, de lembrar, de rememorar esses lugares, mesmo que eles tragam dor para você, e você deve ser capaz de ir até lá, olhar essas realidades e começar a ressignificar tudo isso. Se eu fosse perguntar aqui, todos nós queremos ter
uma vida extraordinária. Mas como é que eu posso ter uma vida extraordinária se eu não consigo responder a pergunta essencial da minha vida, que tem a ver com tudo isso que nós trouxemos até agora? Sabe que pergunta é essa? É: quem é você? Quem é você? Quem sou eu? Essa é a grande pergunta da vida de todo e qualquer ser humano. Quem sou eu? E eu costumo dizer ainda, quando eu estou conversando com as pessoas ou palestrando nos lugares em que vou, e questiono a partir desse lugar. Quem é você quando ninguém está lhe vendo? Quem sou eu quando ninguém está me vendo? Quem é você quando não tem máscara diante de você ou não tem necessidade de máscaras? Quem é você? Essa é a pergunta que você deve se fazer hoje. Se você não souber responder essa pergunta, você está perdido na sua vida. Luciano, estou perdido como? Você está perdido porque uma ansiedade pode lhe pegar, uma depressão pode lhe pegar, uma fraqueza espiritual pode lhe pegar, uma síndrome do pânico pode lhe pegar. E a gente traz tudo isso porque hoje, infelizmente, semana passada, nós tivemos mais uma vez a confirmação. O Brasil, infelizmente, ocupa o principal ranking dentre os países onde tem mais pessoas ansiosas, depressivas, com síndrome do pânico, com várias doenças psicológicas. Só hoje, uma média de 38 pessoas tentarão contra a sua própria vida. A Bahia, de forma muito específica, de onde vos falo, é um dos estados dentro do Nordeste que se destaca, o Nordeste em si já se destaca como uma região onde tem mais pessoas com ansiedade e depressão, e a Bahia, infelizmente, ocupa um dos principais rankings dessa realidade. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: e aí? Vamos nos enganar até quando? Vamos deixar de curar verdadeiramente nossas feridas até quando? E aí você me pergunta qual a minha principal preocupação. Eu me preocupo principalmente com duas instâncias que para mim são essenciais na sociedade. Sabe quais são elas? Primeiro, família. Primeiro, família. A pessoa que não tem uma família, infelizmente, provavelmente a vida dela vai ser uma desgraça, me permita a expressão. Porque todo e qualquer ser humano quer se sentir amado, importante e pertencente. Me diga aí, se uma pessoa não tem uma família, como é que ela vai se sentir amada, importante e pertencente? Essa é uma das principais preocupações nossas aqui na Lupartes. Como é que está a sua família? Ei, e a família, como vai? Está bem mesmo? Você está bem com essa instância tão importante para a vida do ser humano? Outra questão é Outra questão é como é que estão as nossas escolas? Como é que está essa instituição que para mim a segunda mais importante instituição do relacionamento humano é a escola. Só que não esqueça, aliás, a terceira. A primeira para mim é a própria família em si, naquilo que é a principal, é o protótipo, é a célula vital de todo e qualquer relacionamento na sociedade. Depois, as nossas igrejas, seja ela qual for, ela é um reduto de várias famílias reunidas ali para adorar ao Senhor Jesus, né? Ou viver uma outra experiência de fé, enfim, mas aqui agora no sentido de aglomerado de famílias que se destinam a reverenciar um sagrado. No nosso caso, o cristianismo, né? E aí, a terceira instância é a escola. Como é que esse lugar, onde recepciona várias pessoas das famílias, está vivendo hoje a sua realidade dentro das emoções, dentro do equilíbrio humano, dentro da necessidade do respeito, da ética, da moralidade. Porque se a família está deturpada, esse lugar, tenha certeza, está deturpado. Infelizmente, o que me levou, hoje a fazer essa reflexão com vocês é um outro fato que infelizmente nos entristece, mas a gente precisa falar. Hoje, na Bahia, uma professora de 65 anos foi agredida,
foi agredida por uma criança de 7 e, por consequência, por seu padrasto e por mais sua mãe e mais uma pessoa do seu núcleo familiar. E aí a gente se depara com essa realidade. Parece que apenas um agressor ou apenas uma instituição está aí ferida. Não. Várias instituições estão feridas. A pessoa humana, a família, a escola está perdida no seu processo. Claro, a situação dessa professora, uma professora de 65 anos, aposentada, que dava uma aula de reforço para essa criança, teve uma situação onde aquela criança não queria cumprir tudo aquilo, a professora chamou a atenção, ele desferiu um tapa no rosto de uma professora, quer dizer, um menino de 7 anos desferiu um tapa no rosto de uma pessoa, de uma idosa de 65 anos, de um adulto de 65 anos, e aí você se pergunta, quem é essa criança? Quem é o pai dessa criança? Quem é a mãe dessa criança? Quem é que dá regra, moralidade? Quem é que dá sentido de pertencimento, de importância, de ordenamento a essa criatura, a ponto dela agredir isso? E aí, por consequência, você vai conhecer esse núcleo familiar vindo atacar essa professora. E aí você vai entender, de fato, de onde estão vindo os nossos, me permitam a expressão, os monstros sociais. Estamos criando, né, infelizmente, alguns monstrinhos sociais quando a família não cumpre bem o seu papel. E aí eu vou aliviar mais esse termo com o termo síndrome do imperador e os imperadorizinhos que nós estamos criando, aí segundo o professor Léo Freiman também, que é um dos nossos mentores, dos quais estudamos para poder pensar e refletir a família e essas instâncias formadoras. E a pergunta é, meu querido, minha querida, onde vamos parar com tudo isso? Onde vamos chegar com famílias vivendo desta forma? Onde vamos chegar onde adultos não assumem aquilo que precisa ser assumido no seu lugar, no seu papel, porque nossa sociedade é formada de papéis, mas quando você não assume o seu papel, eu não assumo o meu papel, em todas as instâncias que circundam a minha vida, a minha existência, alguma coisa vai dar muito errado. E a pergunta para nós com certeza é, ei, vá cuidar da sua vida, vá cuidar daquilo que você precisa dar conta na sua vida, nas suas relações, em você consigo mesmo, você com sua família. Se você é homem, vá cuidar da sua vida, meu amigo. Vá ser homem de verdade. É esposo, vá ser esposo de verdade, meu amigo. É pai, vá ser pai de verdade. Você está pensando o quê? Que os outros vão ter que criar seu filho? Vai educar seu filho? Aí é mais fácil você querer agredir alguém que vai corrigir o seu filho, sim, porque ele está vivendo em comunidade, em comunhão com outras pessoas e ele não é o centro do universo. Vá cuidar da sua vida. Vá cuidar de ser pai de verdade. Vá cuidar de ser mãe de verdade, minha querida. Vá cuidar de ser mulher para você mesmo enquanto pessoa e vá ser mulher do seu esposo. Para de agredir ele, para de menosprezar ele, para de querer ser o homem da casa. Viva o seu papel, que é belíssimo, que é de ser a fraternidade, o amor, o seio onde todas aquelas pessoas que estão na sua casa voltam, porque ali há doçura e amorosidade. E aí você vai vendo mulheres deturpadas naquilo que elas devem ser, e as consequências estão chegando. As consequências vão chegar cada vez pior se nós não pararmos essa situação. Porque eu não acredito que eu e você iremos, digamos assim, ficar satisfeitos diante dessa realidade. Minha gente, isso é um absurdo, a gente pensar que uma criança de 7 anos gerou toda essa situação. Uma criança de 7 anos mal criada, desrespeitosa, sem limites, sem senso de pertencimento, de responsabilidade, sem senso de se pertencer. Quer dizer, se pertencer, até quer saber se pertencia a um núcleo doente da sua família, tanto é que provocou toda essa situação. Mas que núcleo familiar, quais são os núcleos familiares que hoje eu e você precisamos ajudar a restaurar? E aí, claro, quando eu falo assim, é dizer, a sua casa, a minha casa. Não tem mágica, não. Cada um cuida do seu. Cada um cuida do seu.
Agora, isso é autorresponsabilidade, isso é comunhão, isso é verdadeiramente viver em sociedade. Nós precisamos assumir os nossos papéis onde eles precisam ser assumidos, porque nós temos compromisso com a nossa vida, com o nosso núcleo familiar, mas com o nosso núcleo mais próximo. Os nossos núcleos mais próximos, o núcleo da igreja, o núcleo da escola, nós transitamos necessariamente nesses lugares. E nós estamos entregando feras brutas para esse lugar. E ninguém tem obrigação de cuidar daquilo que é seu papel como homem e pai do seu filho e da sua filha. E do seu papel como mãe. E parece até um discurso moralista, mas não, minha gente. A família é a célula vital da sociedade. Se essa célula vital ela já está apodrecida na origem, na constituição dela, vai gerar o que para a sociedade? Isso é lógico. Isso é lógico. Eu quero que você agora pense comigo a partir da perspectiva lógica. Claro que eu trago aqui meus elementos também da minha religião, da minha fé, enfim, da minha cultura. Mas eu quero que paremos nesse momento para a gente dizer assim, o que é que nós vamos fazer com essa sociedade? Ela precisa ser ajustada. E não tem um salvador da pátria, não. Não tem um salvador da pátria, não. Não espere ninguém vir salvar a sua casa, não. Não espere que alguém venha ser pai do seu filho, não. E não espere que alguém venha ser mãe do seu filho, não, meu amigo. Vivemos numa sociedade doente. E a gente precisa dar respostas, cuidando o quê? Da nossa família em si. Se eu não sou homem de verdade, se eu não sou mulher de verdade, precisamos dar respostas sérias para esse lugar. E a pergunta é, você vai fazer o que diante disso tudo? E quero agora dialogar com você que está na instância de educador. Primeiro como pai, sim. Segundo como mãe. Olha, os estudiosos vão dizer que existem 7 princípios que eu e você não podemos quebrar se nós quisermos realmente começar a mudar essa realidade chamada, essa deteriorização da instituição chamada família. Há jeito, tem jeito, eu acredito, tanto é que estou aqui agora colocando meu rosto à tapa aqui nessa grande rua chamada internet. Mas porque assim, precisamos sarar as famílias. Se nós sararmos as famílias, daremos passos largos em direção a uma família, a uma instituição chamada sociedade transformada de verdade. Teremos igrejas melhores, teremos escolas melhores, teremos salas de aulas melhores, teremos trabalhos, equipes de trabalho, sim, melhores. Vá ver hoje, o empresário está tendo dificuldade em relação aos seus contratados, em relação aos seus colaboradores. Eu não tenho dúvida se esse homem, se essa mulher que está aí agora sendo seu colaborador, sofreu todos os traumas piores possíveis dentro da casa dele, ele vai te dar problema hoje na sua empresa. São instâncias da sociedade que dependem de nós, que dependem do que a família vai fazer lá na base, ó. E aí a necessidade de você, desde o surgimento do paquerar uma mulher ou um homem, você deve pensar nisso. Futuramente, tem futuro essa minha relação com o outro? Eu preciso ver para além dos meus prazeres. Eu preciso ver para além do agora, do carpe diem, né? Eu preciso entender que nossa vida tem sentido único, porque somos únicos, mas a nossa vida tem mais sentido ainda quando nos colocamos para servir os outros na sociedade. E esse servir os outros muitas vezes é sendo apenas fazendo, realizando o seu papel. Sem inventar, sem burocratizar. Se é pai, seja um excelente pai. E aí, como eu dizia, se você vai, vamos falar antes, se você vai namorar com a minha, seja um excelente namorado, meu amigo. Se você vai namorar com um rapaz, seja uma excelente namorada para esse rapaz. Porque deste fruto de amor, desse encontro de vocês, pode surgir uma semente de vida. Pode surgir um ser humano. E esse ser humano vai precisar se sentir amado, importante e pertencente. Porque se ele não tiver essas 3 instâncias, acabou de desgraçar tudo. E aí a pergunta é, quantos filhos sem pais ou de pais separados nós temos hoje?
Que realidade. E aqui não estou sendo moralista, me permita a expressão, vamos pensar como pessoas adultas aqui, sem mimimi. A gente precisa olhar para esse lugar. Uma família desestruturada vai gerar um ser humano desestruturado. Ponto. Uns mais, outros menos, mas a realidade é essa. Os estudos estão aqui, não sou eu que estou dizendo. 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 E tantos outros dizendo o que você quiser que eu te mostre. Porque chega, a gente precisa pensar seriamente esse lugar. Eu sou movido a pensar esse lugar porque a família, se não der certo, ela vai causar um prejuízo enorme para a sociedade. O que é que vamos fazer? É para além daquilo que nós podemos pensar simplesmente de um discurso religioso. Não. A religião tem a ver, claro, porque a ela devemos o entendimento. Deus nos criou para muito mais do que isso que nós estamos vivendo muitas vezes. Deus te criou para viver muito mais para além das suas emoções fugídias, né? Ou dos prazeres momentâneos. Se você está enamorado por alguém, se enamore verdadeiramente por essa pessoa. Comece a conhecer. Dali se conheceu, gere uma relação verdadeira de amor, de onde dessa comunhão surge um fruto chamado ser humano, do qual você vai amar plenamente, se colocando, se você é pai, no papel de pai, se você é mãe, no papel de mãe, amando intensamente, se entregando intensamente, a ponto dessa criança se sentir amada, pertencente, importante. E dali ela ser empurrada para a sociedade, para conviver e viver com as pessoas, e ela possa transbordar essa alegria, essa vitalidade que vem dela, porque ela viveu essa vitalidade, essa realidade na sua casa. É sobre isso. Não tem mistério. Quer consertar a sociedade, conserta o ser humano que passa pela família. Quer consertar a sociedade, conserta a família em suas relações emocionais. E voltando aqui, para a gente não ficar só trazendo, né, os pontos e as elucubrações. Luciano, você como mentor, você como treinador comportamental sistêmico, especializado em famílias e em escolas, o que é que você orienta para a gente? Diante da literatura que eu li, quero deixar aqui algumas dicas importantes. Dicas não, e aprendizados importantes. Primeiro, apropie-se de uma realidade chamada autorresponsabilidade. Diga comigo, autorresponsabilidade. Comente agora, autorresponsabilidade. Já comenta e já curte, já comenta também, já segue, já se inscreve no nosso canal, tá bom? Mas autorresponsabilidade, você sabe o que é isso? Ninguém vai viver as responsabilidades que são suas. Ninguém vai fazer aquilo que só você pode fazer pela sua vida, pelos seus, por aquilo que está ao seu redor. Isso é autorresponsabilidade. Sem desculpas, sem botar historinha, sem botar desculpa alguma. Vá para cima, assuma viver aquilo que é seu. Ninguém vai viver aquilo que só você pode viver. Em todas as dimensões, todas as áreas da nossa vida. Todas. Autorresponsabilidade é essencial. Tomada de consciência dessa realidade, você precisa dar passos agora, olhar para os quatro cantos da sua realidade, dentro com você, na sua família, ou na instituição escolar que você estuda, trabalha, coordena, né, ou direciona, na empresa que você trabalha, coordena, direciona também, empreende, você precisa tomar a base desses 7 princípios aqui. 7 princípios que desde a família, na escola, na igreja, numa empresa, todo e qualquer ser humano, se viver isso, cada um na sua instância, vai conseguir ordenar-se enquanto pessoa, vai conseguir se equilibrar enquanto pessoa e dar um norte melhor para as realidades vividas no seu cotidiano. Mas vamos aqui fazer o recorte da seguinte forma. Pensa comigo aqui. Vamos pensar a família agora. O que é que eu devo fazer dentro da minha família em relação a todas as pessoas ali presentes? Ao pai, ao esposo, à esposa e mãe, né? E ao filho.
O que é que deve existir ali? E aí, claro, falando agora para você, pai e mãe, o que é que você precisa fazer para que, de fato, você comece a gerar uma família e filhos sadios para a sociedade? Primeiro passo, você precisa trazer para todas as pessoas dentro da sua casa um senso, e principalmente o seu filho, um senso de pertencimento. O seu filho, se ele não se sentir pertencente à sua casa, vai dar problema lá na frente. Ele tem que se sentir pertencente, você tem que se sentir parte de um chão, de um lugar, de uma existência, de quatro paredes que saibam. Ele precisa se sentir pertencente a um grupo. Isso é do ser humano, isso é importante, isso é vital para a gente. Se a gente quiser, e o seu filho, a sua filha precisa sentir isso no cotidiano. A pergunta é, você tem feito isso? Se você já tem filho, se você já tem família, e se você vai ter família e está vendo esse material agora, também, será que seu filho, sua filha, se sente pertencente na relação que estabelece com você e com sua esposa? Essa pergunta você não pode deixar, esse princípio você não pode quebrar, para ter uma família sadia, para ter um filho equilibrado. Segundo princípio é o princípio da importância. A pergunta é, será que você se sente importante? Será que sua esposa se sente importante? Será que o seu filho se sente importante? Quando é que você vai parar para olhar no olho, no tete a tete, olho no olho com ele, no V0, dando a ele total atenção, dando a ele total presença de um pai, de um treinador, de uma mãe, de uma treinadora, daquela que ama, daquela que acolhe? Quantas vezes você olhou realmente no fundo dos olhos do seu filho e se fez estar presente na vida dele, na vida dela? E isso é um princípio, é o segundo princípio que todo e qualquer ser humano precisa essencialmente na sua vida. Se nós não tivermos esse princípio do pertencimento e o princípio da importância, nos sentimos importantes. Você já chegou naquele lugar onde você, as pessoas lhe trataram com indiferença? O ser humano não nasceu para indiferença. Agora pense em uma criança que não entende. Nós que somos adultos, entramos num lugar e a indiferença nos machuca. Agora pense em uma criança. Pense em uma criança sem a presença de um pai, criada sem a presença de um pai, abandonada por um pai. Pense numa criança abandonada por sua mãe e vivendo essa experiência de não se sentir importante. Então precisamos fazer com que os nossos filhos, nossas filhas, as pessoas que estão ao nosso redor se sintam importantes. E aqui verdadeiramente quero fazer esse recorte na sua família primeiro. Vamos focar agora na sua família. Se você consertar a sua família, a você e a sua família, você vai estar consertando metade do caminho em relação ao nosso Brasil, em relação à nossa sociedade. Essa é a pergunta. Será que você tem feito da sua esposa alguém que se sente pertencente, alguém que se sente importante? E aí vamos para o terceiro princípio. O terceiro princípio é o princípio da conexão. Será que eu me sinto parte, conectado com essa realidade? Quantas são as vezes em que nós não nos sentimos conectados uns com os outros? E aqui volta de novo a questão do V0, O olho no olho. Quantas vezes nós não nos sentimos conectados? Conectados aqui também, não só olho no olho, mas quando nós estamos lavando um prato e todo mundo está ali participando. Não sei se você já fez essa experiência, mas eu já. E louvo e agradeço a Deus por esse lugar. Quando um está lavando, o outro está varrendo a casa, o outro está... Há uma conexão entre as pessoas daquele lugar. Aquele lugar está conectado, estamos unidos em prol de algo. Agora pense um filho, uma filha que não se sente conectado a um lugar, a alguém, às pessoas. Isso faz falta. Claro que aqui também a gente tem que lembrar, quantas pessoas que ficaram órfãos de fato, de mãe, de pai, e que tem uma avó, que tem um avô, que cuida, que ali no esforço, busca dar o seu melhor e consegue então atender razoavelmente essa realidade, mas vai ficar lá a falta. Mas a pergunta é, será que eu estou atento a isso? Estou tornando o meu filho, a minha filha, a minha esposa, eu mesmo conectado
Estamos conectados de fato na nossa casa? Esse é um terceiro princípio muito importante para a gente dar respostas a essa realidade de violência, essa realidade de famílias desestruturadas, essa realidade onde as instituições sofrem porque essas pessoas vão para algum lugar e elas vão para as nossas instituições e principalmente as escolas. E aí a gente vai vendo essas aberrações acontecendo aí nas relações entre professores e coordenadores, professores e famílias, professor e aluno, porque ninguém está cumprindo o seu papel e, claro, lá no fundo, lá depois, alguém vai sofrer as consequências dessa realidade. Então, a conexão, ela faz parte desse princípio sumamente importante na vida de qualquer homem, de qualquer mulher. Então, pertencimento, importância, conexão, e agora vamos para limites e autorresponsabilidade. Todo e qualquer ser humano precisa se responsabilizar por sua existência e por todas as consequências vindas dessa existência naquilo que lhe compete. Ou seja, voltando, quantos filhos sem limites porque os pais não dão limites? Quantos filhos que se perdem na sua realidade, no seu momento ali de aprender, porque um pai e uma mãe não teve a coragem de fato, assumir o seu papel de pai, assumir o seu papel de mãe, de amar, de coordenar, de acolher, mas também de dar um limite, de dar um freio, como a gente dizia, né? Nossos pais diziam. Precisamos dar freios às nossas crianças. E aí, claro, se a gente for lembrar aqui, quantas situações onde a gente vai vendo um pai que está vendo um filho ali cometendo algo e finge que não escuta. A gente vê uma mãe, um filho ali fazendo... Eu fico virado quando eu vejo algumas situações. Quer ver onde essas coisas se repetem muito? Em igrejas. Você vai muito para igrejas, eu vejo muito isso em nossas igrejas. Né? Um pai e uma mãe que entra no templo, no espaço sagrado, e ali a criança vai. A criança tem que ir. Eu sou pai de 2 crianças e passei por essa fase. A gente vai e a gente já fica num lugar estratégico, porque a criança vai chorar, a criança vai pedir água, a criança vai, enfim, ser criança. Mas a gente precisa entender que a criança não pode fazer tudo naquele espaço. Aquele espaço não é um playground, aquele espaço não é um parque de diversões, é um templo sagrado, no qual meu filho vai para aprender comigo a estar nesse lugar. E ali eu preciso dar limites, e a gente vai vendo pais que não dão limites, a criança deturpa ali, quebra o silêncio, quebra o andamento do rito, e ninguém toma providência, a gente vai fazendo de contas que está tudo bem. Não está tudo bem. Isso é um exemplo. Você deve conhecer outros exemplos aí de filhos que fazem absurdos e os pais fazem cara de paisagem. Vai dar errado. Vai dar errado. Principalmente esse princípio, quando quebrado, vai dar errado, porque o seu filho vai se sentir um rei e uma rainha que ele não é, e lá na frente ele vai querer invadir o espaço das pessoas, né? Ele vai querer afrontar as pessoas, ele vai querer desrespeitar as pessoas, ele vai fazer o que esse menino fez, que é dar um tapa no rosto de uma senhora, um menino de 7 anos, dar um tapa no rosto de uma senhora de 65 anos que exercia ali um papel de tanto de adulto como também de uma instância de respeito que era a sua professora. Não é coisa de antigamente não, meu amigo, criar filho e menino ter limite. É porque a nossa geração deixou de cumprir os seus papéis em algum momento. E esse momento aqui é um momento crucial. Dar limites. O seu filho precisa conhecer uma palavra gigante de 3 letras chamada não. O não precisa ser bem sonoro na vida do seu filho, porque senão ele vai fazer miséria amanhã na vida dos outros, na vida dele mesmo, por falta de limite. E você vai ser o culpado. Você, pai negligente, que não dá um não, que não ordena o seu filho, não ordena a sua filha, vai pagar caro e a gente vai entrar no bonde porque você não fez o seu papel de pai, de mãe. Tá entendendo? É por esse lugar, minha gente, que a gente está vivendo. Todos nós precisamos entender que nós não somos ilhas. Nós estamos em um complexo chamado convivência humana, onde eu sou único, mas a minha família é única, é importante e eu preciso cuidar dela para além só de dinheiro, para além só de dar bens materiais. Eu preciso ser um homem de verdade, uma mulher de verdade, um homem de honra, uma mulher de honra. Entende?
Então, é dentro dessa realidade que nós somos convidados a perceber estes 4 princípios. Então, primeiro princípio, pertencimento. Segundo princípio, importância. Terceiro princípio, conexão. Quarto princípio, limites e autorresponsabilidade. Quinto princípio, generosidade. Esse princípio 5, 6 e 7, para mim, eles estão ligados muito a esta missão que nós temos como pai e como mãe de apresentar o sagrado e as instâncias espirituais e sagradas para os nossos filhos, independente qual seja a nossa tradição religiosa. Aqui eu quero falar para todos vocês, precisamos apresentar o sagrado, e o sagrado ele é apresentado e ele tem gestos concretos que nós reverberamos no nosso cotidiano. E aí tem a ver com esse quinto princípio, que é o princípio da generosidade. Generosidade. Uma generosidade que já gira nessa relação onde você e seu pai, ou você e seu filho, você e sua esposa, o seu filho precisa ver essa generosidade presente no seu relacionamento com sua esposa, ele precisa imitar essa generosidade no cotidiano dele, com o irmão, com vocês mesmos, e mais tarde também essa generosidade com o amiguinho, com o coleguinha da escola, essa generosidade com os vizinhos, essa generosidade com o professor dela. Agora imagine só, se esses princípios não são vividos na nossa casa, que inferno vai vivendo a nossa sociedade. Está entendendo? Então, é dentro dessa realidade que eu te convido. Nossas famílias têm jeito. E eu preciso para ressignificar o nosso ser pai, o nosso ser mãe, o nosso ser família, para que a gente possa curar a nossa sociedade. Não vai ter super-homem, volto a dizer, não vai ter supergirl, enfim, para poder salvar a nossa pátria chamada Brasil. Não. É você, pai, que vai salvar a sua casa. É você, mãe, que vai salvar a sua casa. Certo? Assumindo o seu papel de verdade, de homem e de mulher, de esposa, de pai, de mãe, dentro da sua casa. Esse lugar é sagrado. A sua casa precisa ser um lar de verdade. E um lar de verdade, ele tem um pai e uma mãe bem posicionados e que sabem qual é a sua missão. E esse pilar da generosidade, seu filho, sua filha deve aprender é aí, na sua casa. E vamos então para o sexto princípio, que é o princípio do crescimento. Crescia em sabedoria e verdade. Olha que bonito. A Sagrada Família, Nossa Senhora, Deus que se revelou ao ser humano, se rebaixou para ser ser humano, e agora me permitam fazer aqui essa fala religiosa de fato. Deus vem até nós, se humaniza e diz, olha, o ser humano tem jeito, né? O ser humano tem uma vida com um destino a coisas maravilhosas, e é interessante que esse Deus assumiu o lugar de filho, de ser treinado por um homem e por uma mulher. E esse homem e essa mulher assumiram então a paternidade e a maternidade na criação desse filho, desse Deus homem, e levou ele a crescer em sabedoria, estatura, né, e verdade. Então, é dentro dessa realidade também que nós devemos ajudar os nossos filhos a perceber o quanto eles estão crescendo. Sabe aquela experiência que a gente faz de marcar, né? Marcar um lugar na porta. Quem aqui nunca fez essa experiência, né? Você marca aquele lugar na porta e aquele lugar se torna uma referência para você perceber o quanto você cresceu. Quantos de nós temos essa experiência com nossos filhos, né? Ah, deixa eu ver. Ah, cresci um palmo, cresci 3 dedos, né? E o assombro deles quando se deparam com aquela marca onde eles não estão mais naquela marca. Então, é essa percepção que nós devemos proporcionar para os nossos filhos, de que eles estão crescendo, eles estão ampliando o seu repertório humano, seu repertório de convivência, seu repertório de saber se cuidar, saber se responsabilizar, saber cuidar do outro, saber cuidar dos espaços. Agora pense aí, se esses princípios não forem vividos na casa, como é que eles vão ser vividos na escola? Como é que eles vão ser vividos na sociedade? Como é que eles vão ser vividos na empresa, no trabalho que a pessoa vai estar envolvido? Percebem como tudo tem o reverb do papel seu como pai, seu como mãe? É dentro dessa realidade que eu te convido então a fazer essa reflexão. E já vamos então para o último princípio, que é o princípio da missão e significado. A nossa vida tem um sentido. A nossa vida, ela é serviço. A nossa vida é uma vida vocacionada a dar-se pelo outro e para o outro. E o seu filho, sua filha só vai perceber isso quando você também, como pai,
for capaz de se dar em amor e verdade, por isso o significado de ser família. Por isso o significado de ser homem de verdade, mulher de verdade, fiel àquela esposa, fiel a essa aliança chamada matrimônio, chamada casamento. Não é por nada, é porque existe um sentido de ser. Se uma aliança é quebrada, as outras sofrem as consequências. Por isso sistêmico, né? Então que eu e você possamos pensar agora, essa missão e esse significado, meu filho e minha filha só vai saber se eu souber também transmitir isso com minha própria vida, com minhas próprias realidades de decisões, de vivência, de posicionamento. E aí a pergunta é, meu querido, minha querida, será que você está disposta a trazer essa realidade para o seu filho, para a sua filha? Será que você de fato vai assumir a autorresponsabilidade na sua vida de não ficar esperando que venha um super-herói salvar a sua casa, salvar o seu matrimônio, salvar o seu casamento? Não, é você que precisa mudar. Toda mudança começa com você, comigo. E aí as pessoas ao redor elas vão mudando. Se eu e você não assumirmos uma postura de mudança, nós estamos fazendo de conta que estamos vivendo bem. Não há vivência boa, real e verdadeira se você não assume aquilo que você precisa assumir, que é, de fato, viver com integridade. O seu ser homem, o seu ser mulher, o seu ser pai, seu ser mãe, ser seu esposo, seu ser mulher, esposa, para que o seu filho e a sua filha possam ser plenos também, porque eles foram criados, eles foram modelados durante um tempo em um lugar chamado família que os preparou para estar em comunhão com outras famílias na escola, na igreja, na sociedade, no trabalho. Entende? Então é por aí. Então eu quero te convidar também, né, já chegando ao final do nosso programa De Boa com Lupax, esse De Boa com Lupax que é todo especial, porque de fato a gente precisa pensar a realidade da família. Eu quero desde já te convidar a esse compromisso. Ou nós assumimos que precisamos ser mudados, ou volto a dizer, estamos fazendo de conta que queremos alguma coisa de fato de importância e de mudança para a nossa sociedade. Beleza? Então, outra coisa, a gente não vai sair daqui também sem um destino, né? Luciano, me dá uma dica aí de literatura que eu possa utilizar para este processo. Eu vou te convidar, primeiro, a se inscrever no nosso canal do YouTube. Você está vendo aqui agora esse conteúdo através daqui. Já entra aí no link, está o link da nossa loja de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano e familiar. E você vai conhecer todos os materiais possíveis e necessários para você. E você vai buscar esse livro aqui, ó. Essa literatura aqui é uma literatura essencial. Eu vou montar o combo aqui para você, ó. Literatura essencial hoje para você seria isso aqui, ó. Vamos diante do que nós dialogamos. Primeiro, né? Falta outra literatura importantíssima. Deixa eu pegar aqui. Essa daqui, ela é secular, certo? Primeiro, eu preciso me entender enquanto pessoa, eu preciso me autorresponsabilizar. Então você pode adquirir esse livro, O Poder da Autorresponsabilidade, que vai te dar com certeza uma noção muito boa do que é você ser responsável pela sua vida sem causar desculpinha e botar culpa nos outros, porque nós somos muito bons de desculpa muitas vezes para botar culpa no outro. É sempre o outro, é mais fácil dizer que é o outro, né? Agora, você precisa se autorresponsabilizar. Então esse é o convite primeiro dessa literatura, você adquirir e você começar a transformar a sua realidade. Certo? Não vou me demorar muito. Outra realidade, como eu disse, se você se autorresponsabiliza e você está dentro da sua família, você precisa também se autorresponsabilizar pelo cuidado com sua esposa e você precisa se responsabilizar com o cuidado com seu esposo. Luciano, me deixa uma dica aqui, professor. Treinador, me deixa uma dica aqui. Eu vou deixar essa aqui, ó. As linguagens do amor. As linguagens do amor. Quantas são as vezes que a gente não consegue se entender na relação que a gente tem com o nosso esposo, com nossa esposa, porque a gente não sabe qual é a linguagem de amor do nosso esposo, da nossa esposa. Qual é a linguagem de amor que de fato te faz encher, né, aí o saquinho do amor da sua vida, digamos assim. Como é que o seu tanque de amor ele é preenchido? É através de palavras de afirmação?
Você é daquele que gosta de palavras de afirmação? Você é daquele ou daquela que gosta de tempo de qualidade? E isso te faz se sentir pertencente, amada, né? Importante, aquilo que a gente dizia. Será que você gosta de atos de serviço para poder se sentir amado, pertencente, né? Querido? Será que você também gosta do toque físico? Qual é a sua linguagem de amor? Então esse livro aqui é disruptivo para você pensar enquanto esposo, esposa e, claro, consequentemente também seu filho e sua filha. Mas essa relação primeiro aí, você e sua esposa. Porque se vocês estão bem, se você está bem no seu relacionamento com seu esposo, com sua esposa, com certeza o seu filho vai receber por inteiro esse amor e vai ser um filho retada aí, como a gente diz, porque ele será pleno, ela será plena, porque ele viu a mãe e o pai viverem plenamente o amor. É aí que nós aprendemos. Não tem outro lugar, não tem outro jeito, né? E aí você precisa criar o seu filho com muita potência. Eu vou deixar também aqui essa literatura excepcional para você. Você precisa adquirir para ontem esses livros, né? E esse terceiro livro é Educar, Amar e Dar Limites. Os princípios para criar filhos vitoriosos. Quem não quer aqui ter filhos vitoriosos? Então eu e você precisamos adquirir esta obra aqui. Claro, essa eu já tenho, né? Essa obra é com certeza uma das grandes ferramentas que nós temos aqui hoje dentro da Lupax Business Digital, onde nós cuidamos das famílias a partir dessa literatura também, né? Um livro excepcional para você ter, extraordinário para você ter, correr agora, Educar, Amar e Dar Limites. Porque um filho bem educado, com certeza, ele vai gerar frutos grandiosos para a sua vida. E a quarta literatura que eu quero te deixar aqui hoje é essa secular, essa que com certeza eu e você não podemos abandonar nunca, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Coloque a Bíblia, a palavra de Deus no seu dia a dia. Coloque a palavra de Deus no centro da sua vida, no centro do seu dia, para você beber de uma sabedoria milenar, para que você possa viver plenamente a sua vida e possa aprender diretamente daquilo que Deus inspirou a homens e mulheres. E eu quero te deixar a dica aqui, claro, comece já rezando, comece lendo, né, o livro de Provérbios. Começa hoje, começa amanhã já a ler o livro de Provérbios. Um capítulo por dia. Perceba que ele vai dar um capítulo realmente no mês, ele vai fechar o mês certinho. Dia 1, capítulo 1, dia 2, capítulo 2, dia 3, capítulo 3 e assim sucessivamente. Você vai bebendo, já começa a beber dessa palavra e, claro, nunca deve parar, né? Então depois você pega os evangelhos, você vai seguindo até o final e vai fazendo dessa leitura uma leitura companheira sua para sempre. Essa aqui é a literatura permanente da nossa vida, porque dela aprendemos e aprendemos muito e temos muito a aprender sempre, né? Então tá aí, meu irmão, minha irmã. Meu querido, minha querida, esse foi o nosso programa de Boa com Lupax de hoje, onde nós aqui do Grupo Lupax Business Digital temos então o prazer de estar aqui para te ajudar famílias, ajudar escolas a cada dia mais se tornarem plenamente essas instituições maravilhosas, extraordinárias que elas são. Uma família bonita é lindo demais de ver, uma família equilibrada que gera filhos equilibrados para o mundo, para a vida, é muito bela e a gente não pode perder isso de vista. E uma escola feita, né, conduzida aí por muitas famílias plenas e extraordinárias, com certeza se torna um chão extraordinário, onde o conhecimento vai florescer de uma forma extraordinária, porque aquele professor vai ser pleno, porque ele já é um esposo pleno, um pai pleno, um profissional pleno também, porque está falando para pessoas plenas. É utopia? Não é utopia, é uma necessidade, é uma urgência para mim e para você, porque utopia a gente não alcança, mas isso é real. E onde é que nós começamos tudo isso para não ficar no idealismo? Vamos mudar a sociedade. Ei, filho, cuida da tua vida. Cuida da tua vida, tá bom? Então, esse foi o nosso programa de Boa com Lupax de hoje. Eu sou o diácono Luciano Almeida, CEO do Grupo Lupax, e com você aqui na Lupax, vamos então conduzindo-nos, impactando muitas vidas. E eu quero te convidar desde já, curtir, compartilhar esse material, mas também seguir todas as redes da Lupax no Instagram, né? Onde tiver Lupax, é marca registrada nossa, claro, onde não estiver identificado, mas você vai me ver logo nos nossos perfis, lá estamos presentes, dizendo aqui é um lugar da Lupax, luz de paz no mundo para você. E queremos então agradecer a Deus pela sua vida
e que você possa ser um homem e uma mulher abençoada e abençoada por Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, minha querida. Fique em paz e que o Senhor sempre te acompanhe, tá bom? Fique então com essa canção. Cura-me, Senhor, onde dói. Sinto minha alma chorar junto a ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir.